Não. Foi aquele azul anterior. Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas à nossa live diária. E aí, como é que vocês estão? Prontíssimas para a nossa palavra diária? Bom dia! Amigas, temos novidades hoje. Bom dia! Temos novidades, hein? Entendeu? Temos novidades que eu vou compartilhar com vocês. Vocês já peguem caderno e caneta aí, porque eu falei ontem com vocês que a gente ia ser ágil nas nossas lives. Estão prontíssimas? Prontíssimas, que hoje eu tô empolgada. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Escrevam aí. Quem falou que tá sem áudio, escrevam aí pra ela sair e entrar de novo. Bom dia. Tá sem áudio? Não tá, acho que tem que aumentar o som dela. Bora. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês antes. Super legal. Eu tô assistindo uma série que se chama Qual que é o nome mesmo? The Bear. Eu tô assistindo uma série chamada The Bear. E, gente, eu não sei se vocês já assistiram essa série, mas essa série, ela conta a história de um chefe de cozinha super renomado que assume o restaurante do irmão dele. Só que, na verdade, o restaurante do irmão dele é uma hamburgueria, que é uma bagunça, que todo mundo faz tudo de qualquer jeito, que não tem regra, não tem ordem, não tem nada daquilo que ele estava acostumado nos grandes restaurantes. E ontem eu vi um episódio que, cara, se eu pudesse, eu recomendaria para todo empreendedor assistir aquele episódio. O episódio se chama O Garfo. É um episódio incrível onde um personagem que ele é super rebelde, ele não respeita regras, ele causa muito caos em tudo, ele não quer essa nova fase, ele faz tudo mal feito, ele é colocado num lugar que, cara, ele muda completamente o posicionamento dele. É muito foda. É muito, muito foda. Não dá spoiler. Ai, gente, eu sou do time dos spoilers, tá? Eu sou o tipo de pessoa que ama um spoilerzinho, tá? Eu amo spoiler. Esse negócio de, não dá spoiler. Eu não me apego a isso, não, tá? Eu não me apego nunca. Eu sou a pessoa que ama spoiler. Spoiler me dá vontade de assistir mais, entendeu? Mas tudo bem. Eu vou deixar aqui só um gostinho, então, pra quando vocês chegarem no episódio O Garfo, vocês vão lembrar de mim. Então escreve aí, O Garfo, eu vou lembrar desse episódio. E aí vocês vão lembrar de mim. Esse episódio, pra mim, até agora, eu tô, acho que na temporada 2, até agora, esse foi o melhor episódio pra mim. Porque ele mostra... Ai, gente, sério, esse episódio pra mim, ontem eu reveria ele todos os dias. Ele é muito foda. Pra mim é um episódio muito bom. Porque ele fala sobre você fazer as coisas bem feitas. Caralho, aquele episódio pra mim foi muito bom. Muito bom. Até agora foi o melhor, tá bom? Gente, onde encontra a série, vamos praticar Vamos praticar o que a gente fala aqui todo dia? Joga no Google, gente, vai aparecer lá. Pá. Onde eu assisti, tá? Na Disney. Eu assisti na Disney. Na Disney tem lá, tá? Mas se vocês jogarem no Google, vocês vão ver todos os streamings que tá passando aí. Vocês podem ver em qual que vocês têm acesso, tá? Bora começar então, tá? Qual que é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é fazer independente da circunstância. Motivado pelo quê? Motivado pela nossa sequência de ontem, né? Onde eu mostrei pra vocês como que eu aparecia por aqui, como que eu postava, fazia conteúdo e mesmo sem recurso, nem recurso estético, como vocês poderiam ver, né? Como vocês puderam ver, nem
recursos estéticos. Eu realmente estava ali desprovida do senso estético nesse momento. Então, eu não tinha a melhor câmera, eu não tinha o melhor computador, o melhor cenário. Eu tinha profundidade, eu dominava muito aquilo que eu falava, mas a minha apresentação, tudo que eu apresentava ali a nível dos códigos realmente simbólicos, da comunicação não verbal, era um negócio ali que tinha né? Não era muito bom. E hoje, só que isso foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu tinha acabado de sair do CLT. E adivinha só, nessa época não tinha ninguém aqui no Instagram fazendo conteúdo para mulheres empreendedoras que nem a gente tem hoje. Tinha muito pouco repertório, tinha muito pouco conteúdo sobre isso. Nós fomos, a Moving é a pioneira nesse mercado de educação para mulheres empreendedoras. Então, eu me dou um desconto, sabe? Eu me dou um desconto porque fazer o que eu fiz sem repertório, sem inspirações, é muito difícil. Então, vocês já têm um ponto a favor de vocês. Vocês hoje vocês têm muito repertório. Vocês hoje têm acesso a muita informação. Hoje já é extremamente democratizado. Todo dia tem um post diferente falando sobre imagem pessoal, falando sobre posicionamento. Então, assim, vocês já estão uns bons degraus acima. Mas mesmo assim, a falta de recursos, talvez até comportamentais, de achar que eu não sou boa, eu vou ser julgada, eu não sou criativa, a gente vai precisar fazer independente da circunstância que a gente esteja. Não existe prestígio, resultado antes da consistência. Vocês viram que uma coisa em comum é que mesmo há anos atrás, com uma completamente diferente, eu falava da mesma coisa. Eu estava falando a mesma coisa que eu falo hoje sobre comunidade, sobre negócio, posicionamento, sobre mentalidade. E eu continuo falando a mesma coisa e daqui 10 anos eu vou continuar falando a mesma coisa. Por quê? Porque nesses anos eu me preocupei em me aprofundar, em melhorar, em ser cada dia melhor naquilo que eu faço. Então, como que eu faço, Cami? Quando, sabe, independente da circunstância, como que eu realmente executo, como eu me torno uma executora? Como que eu paro de procrastinar aquilo que vai me levar ao resultado que eu desejo? Porque não existe, minha maravilhosa, foca aqui no que eu tô te falando, não existe viver o extraordinário, não existe viver o sobrenatural, não existe viver o resultado, o sucesso, antes de se viver a consistência. Não tem como. Essa fórmula não fecha. Não tem como. Você vai precisar ser consistente. Ser consistente é muito importante, porque a consistência te leva à melhoria. E você vai fazer independente da circunstância. Se você não tiver a melhor câmera, se você não tiver o melhor cenário, você vai fazer o que tem que ser feito. Só que o problema que eu vejo que pra mim foi uma grande oportunidade, quando eu cheguei aqui, não tinha, como eu falei pra vocês, a gente teve um ponto positivo e um ponto negativo. Quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, não tinha ninguém fazendo conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Não tinha, não era desse jeito. A gente abriu esse mercado. A gente foi uma das primeiras comunidades, a primeira, na verdade, comunidade de empreendedorismo feminino no nicho de educação. E isso, pra mim, apesar de não ter nenhuma referência, fez com que, durante muitos anos, eu me apresentasse daquele jeito que eu trouxe pra vocês nos stories ontem. Sem direção, sem entender o quanto que esse posicionamento refletia nos meus resultados. E tudo bem, segue o baile. Só que eu também tinha um ponto ao meu favor. Eu tinha uma coisa que me deu, que foi muita sorte. Não tinha ninguém pra me comparar. Exato. Não tinha ninguém pra me fazer sentir menos.
Não tinha nada que eu olhasse e me sentisse inferior àquilo. Porque não tinha nada. E hoje a gente está num lugar, num momento, quase aí em 2025. Estamos quase em 2025, né, Rafael? Sim, falta 4 meses, 5 meses? 4 meses. 4 meses, então a gente tá recheada todo santo dia de pessoas diferentes que alcançaram níveis diferentes falando o que você tem que fazer. Então veja só, eu vou repetir aqui para você entender como isso é poderoso. Quando eu cheguei aqui em 2018 não tinha nada. Nós iniciamos, eu comecei com o que eu tinha a compartilhar o meu conteúdo, a minha visão sobre empreendedorismo feminino, até que eu realmente fizesse aquilo virar o meu negócio no mercado de educação. Então a gente abriu esse mercado, não tinha ninguém. Ponto positivo para mim, não tinha com quem eu me comparar. Ponto negativo para mim, eu não tinha referências. Então durante muitos anos eu me apresentei de uma forma que não gerava percepção de valor. Mas mesmo assim eu vendi muito. Porque como a gente conversou ontem, existe algo que sobressai a nossa imagem, que é a nossa energia, que é o nosso magnetismo, que é o nosso poder pessoal, que é a nossa autoconfiança, que é assumir o nosso lugar. Isso, queridas, isso daí, ó, você pode estar vestida do jeito que você quiser, isso é seu. Isso é seu. Só que nessa época, lá em 2018, por não ter ninguém fazendo o que eu fazia, e a gente está abrindo o mercado, a gente realmente está se tornando pioneira nisso, por não ter ninguém para me comparar, eu fazia muito. Eu não tinha ninguém falando que sucesso era se vestir assim, era se vestir assado. Eu não tinha ninguém cagando regra, eu não ficava o dia inteiro me comparando porque não tinha com quem me comparar. Porque não existiam pessoas fazendo o que eu fazia. Então, eu aproveitei para fazer o que eu queria. Eu me ouvia. Eu não tinha. Prestem atenção no que eu tô falando. Isso daqui é poderoso. Quando eu comecei isso daqui, em 2018, quando eu comecei a Moving Girls, eu não tinha com quem me comparar. Porque não tinha ninguém fazendo isso. E isso pra mim foi o maior trunfo. Olhando hoje pra trás, eu vejo que eu só fiz o que eu fiz porque não tinha ninguém. Então isso me ajudou porque eu não me comparava, não tinha ninguém cagando regra, não tinha ninguém que fazia eu me sentir menos, inferior, errada, não profissional. Não tinha. Hoje, o que mais existe? Hoje, o que existe é toda hora alguém falando que você não deve fazer algo, porque senão não seja amiga da sua audiência, senão você não vende. Você precisa ter agenda cheia, não tem agenda lotada, não venda ticket alto, venda ticket baixo, não venda, venda isso, venda aquilo, escale, faça, aconteça, vá pro digital, não vá pro digital, porque faça, porque acontece. Existe tanto ruído à sua volta que você se sente tão inferior que você paralisa. Óbvio que você vai paralisar, porque você não está sabendo dividir o que realmente é positivo e o que é negativo. Você não está sabendo pegar aquela porção que vai te alavancar e deletar e tirar da sua frente aquilo que está fazendo você paralisar. Então, olha esse cenário, gente. Eu consegui construir o que eu construí porque foi uma época onde, por não ter nada, eu pude ser eu. Eu pude me apropriar da minha expressão, da minha personalidade. Eu tava nem... Imagina se eu aparecesse do jeito que eu apareci em 2018 hoje. O que ia acontecer? Meu Deus do céu. Eu ia ser queimada na fogueira. Né? Porque hoje você não pode ser espontânea, que isso tira a tua autoridade. Não é verdade? Só que até um nível... Muita coisa faz sentido. Faz muito sentido pra mim, a minha imagem pessoal.
hoje eu entendo, hoje eu vejo que a imagem pessoal, a ordem, hoje eu vejo que isso muda completamente a minha autoimagem, a minha autoestima, porque hoje eu tenho um repertório. Mas existe um lugar que eu olho e falo, aqui eu não entro porque aqui vai tirar minha personalidade, aqui vai tirar minha identidade, aqui tira a minha, sabe, a minha diferenciação, aqui poda. Então eu só vou até onde está alinhado com o que faz sentido pra mim. Porque se eu fosse mergulhar completamente nesse lugar, o que aconteceria? Eu pararia de falar palavrão. Eu seria menos espontânea, eu falaria mais baixo, mais pausadamente. Eu jamais chamaria vocês de amigas. Eu provavelmente compartilharia só stories estratégicos, porque se eu mostrar minha vida demais, se eu compartilhar uma coisa diária, pode ser que a minha autoridade seja afetada. Então existe um lugar que eu não entro, porque aquilo não está alinhado com o que eu quero para minha vida. Então se vocês não souberem, sabe, dosar o termômetro de até onde aquilo é útil e até onde aquilo fere a sua expressão, você tá fodida. Porque você não vai produzir. Você não vai produzir, você não vai executar, você não vai fazer, você não vai liderar uma comunidade, você não vai sair do amadorismo, você vai achar que você tá sempre presa nesse lugar. Gente, é terrível. Então, pra mim, o que me salvou? O que salvou o meu negócio foi realmente não ter nada à minha volta para eu olhar e me sentir inferior. Eu me sentir menos. E eu sempre estudei muito, sempre me aprofundei muito, eu sempre gostei de trazer o máximo que eu poderia para todos os meus produtos. Eu regravo os meus cursos todos os anos. Eu não deixo coisa velha sendo vendida. Eu atualizo os meus métodos. O MDA já vai pra turma 9, gente. Acho que a gente já vai regravar o MDA pela 3ª vez. Dessa vez eu vou atualizar todo o conteúdo que eu sirvo no ao vivo do MDA. Eu vou atualizar a parte que a gente tem de narrativas sedutoras, comunidade. Eu vou gravar para inserir aquilo na parte de posicionamento. Porque eu não quero mais que as pessoas fiquem assistindo a gravação do Zoom. A gente melhora todos os anos fazendo a mesma coisa. Entendeu? Fazendo a mesma coisa. Então, minhas maravilhosas, o que acontece? A gente precisa ter esse poder hoje. A gente precisa ter esse poder agora. Entendeu? A gente precisa realmente pausar, parar, colocar um ponto final nesse piloto automático que a gente está vivendo de sabotar o nosso próprio futuro. Entendeu? Então, por eu não ter nessa época ninguém para me comparar, para me sentir inferior, eu produzi muito, eu fiz muito. Eu só fui. Eu não me questionava, eu não duvidava de mim, eu não sentia medo, eu só fui, sabe? Eu sentia o negócio, eu vou falar, eu fazia o vídeo, eu fazia o Reels, eu fazia o post, compartilhava, eu falava o que eu pensava. Foi assim que eu construí comunidade. E isso eu levo até hoje. Então, Cami, o que eu faço? Porque agora eu não tô lá em 2018, eu tô em 2024, o que eu faço então? Você precisa tomar a decisão de não consumir esse tipo de coisa. Ponto. Você tem que tomar essa decisão. Dentro do MDA, essa é a primeira coisa que a gente faz. Dentro do MDA, quem entra no MDA é obrigada a parar de consumir qualquer outra coisa. Quem é MDA tá aí e vai falar pra vocês. É uma regra que a gente coloca no primeiro dia. A partir de hoje, nas próximas 4 semanas, que é o tempo de programa, óbvio que a gente tem 1 ano juntas, mas a gente tem as 4 semanas de movimento. Você para de consumir curso, produto, story. A gente tem uma regra, uma lei dentro do MDA que é
posta e vaza. Faz o seu trabalho e vaza. Faz o seu trabalho e vai embora. Nenhum conteúdo, isso daí só dentro do MDA a gente fala. O que consome, como consome, quando consome é só dentro do MDA. E aí, elas percebem que, caraca, no começo é ruim. Só que depois, elas descobrem que elas têm mais tempo, mais criatividade, mais tempo para a vida dela. Isso é ocupar a vida com a própria vida. Entendeu? Isso é ocupar a vida com a própria vida. Então, minha maravilhosa, você precisa redescobrir. Isso é para aprender a ter foco? Gente, tem coisas que eu só vou explicar dentro do MDA. Aqui vocês só ficam sabendo o externo, o básico. O porquê a gente faz. Qual é a metodologia, qual é o significado, qual que é a base científica por trás do que a gente faz. É dentro do MDA, gente. Não fiquem tentando supor, adivinhar, porque vocês só entendem tendo acesso à metodologia. Que nem essa amiga falou, eu quero entrar no MDA e quero fazer uma faculdade. Será que dá? Honestamente, Ana, o que eu faria? O MDA em outubro e escolheria fazer a faculdade a partir de janeiro. Porque em outubro você vai ter clareza se você quer fazer essa faculdade, se faz sentido para a vida que você vai construir. E aí, se fizer, em janeiro você entra. Bom, até minha casa tá mais organizada. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? Eu quero que vocês entendam que hoje é realmente mais difícil. É realmente mais difícil a gente focar, executar, fazer acontecer, porque nós estamos rodeadas de tantas pessoas fazendo, dando certo, acessando, prosperando, que a gente se questiona. Eu começo a me questionar, eu me questiono se eu deveria estar fazendo isso, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu sou boa, se eu não sou boa, se a fulana falou, será que eu devo ouvir o que ela falou? Porque ela disse uma coisa que, eu não acredito nisso, mas será que eu falo? Será que ela não tá certa? Afinal, ela tem mais seguidor, ela faz mais dinheiro, eu acho que ela tá certa, então... então, ninguém convida você a fazer você pensar com a sua própria cabeça. Ninguém convida você a fazer você pensar com a própria cabeça, isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Sabe por que é perigoso, minhas maravilhosas? Porque isso faz de você um fantoche. Isso faz de você uma pessoa que não tem opinião própria. Isso faz de você uma pessoa que não tem poder pessoal, não é segura de si. E não é isso que eu quero para vocês, minhas maravilhosas. Eu penso, honestamente, em vocês daqui 10 anos. Onde vocês estarão? Vocês precisam estar em lugares onde a mente de vocês levam. Onde a sua decisão, a sua atitude leva, onde seus pés te guiam. E não perguntando a cada ideia que você tem, perguntando para alguém se a pessoa faria, se ela gosta. Mas o que você acha? Não, você tem que recuperar o seu poder pessoal. Vocês precisam disso. Para serem boas empresárias, boas líderes, construírem comunidade, serem respeitadas, terem prestígio, serem influentes no seu mercado, faturarem, enriquecerem de verdade, usar a internet como um mecanismo de crescimento, não um mecanismo de comparação. Sabe, é exatamente por isso que eu estou explicando para você, é exatamente por esse motivo que eu expliquei para vocês, de estarmos num momento de tanta gente produzindo, que a gente se compara tanto que a gente deixa de aproveitar a melhor época que nós estamos. Nós estamos num momento onde qualquer pessoa pode pegar um celular, abrir um Instagram e falar do teu negócio. E vender, se expressar e se posicionar. Mas também é a época onde mais mulheres estão estagnadas, travadas em fazer isso. Pelo motivo de não ter domínio sobre a própria mente. Então a quantidade de pessoas que tem aqui faz com que você não faça. Faz com que você não faça. Então... eu quero que vocês entendam o que vocês estão construindo. Faz esse exercício. Eu quero que hoje vocês pensem nisso. Daqui 10 anos, o que eu vou estar fazendo? O meu negócio vai estar onde?
Não dá. O que vocês estão fazendo hoje está construindo o seu futuro amanhã. O seu maior poder é o agora, é o presente. Então, todo dia que você escolhe não produzir, não executar, não postar, não fazer, não se posicionar, não vender, não ofertar, não colocar suas ideias no mundo, você está abrindo mão de um dia do seu futuro. Você está abrindo mão de um dia da sua vida. Você está abrindo mão de construir um negócio que faça sentido para você, para a vida que você quer construir. E você começou a empreender para isso. Por que você começou a empreender? O que você queria quando você começou? Eu quero que vocês façam um exercício agora. Que esse exercício vai ser tão forte quanto aquele exercício que nós fizemos. Sabe aquele exercício que nós fizemos outro dia? De olhar para nós em segunda pessoa, em terceira pessoa? Então, a gente vai fazer um exercício diferente. Eu quero que vocês peguem a caneta, caderno e eu quero que vocês só ouçam a minha voz. Vocês já fiquem aí, ó, com o caderno e a caneta pronto para vocês escreverem o que eu vou perguntar para vocês agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão prontas para responder isso? Vocês estão prontas? Então, vocês irão escrever exatamente o que... Já pegou a caneta? Já pegou o caderno? Já pegou tudo? Pegou? Maravilha. Então, vamos lá. Escrevam aí por que eu comecei a empreender e coloca um ponto de interrogação. Por que eu comecei a empreender? Faça esse exercício. Pega um caderno, pega uma caneta e escreva. Por que eu comecei a empreender? Ponto de interrogação. E eu quero que você escreva agora. Por que eu comecei a empreender? Eu quero que você viaje até o dia que você teve a sua primeira ideia. Eu quero que você se lembre. Retorna lá, fecha os seus olhos e retorna para o dia que você decidiu empreender. Feche os seus olhos do lado daí e faz esse exercício comigo, amigas. Confie em mim que eu faço isso há muito tempo. Feche os seus olhos e lembra direto daquele dia que você começou a empreender. Quando você tomou a decisão, sabe? Quando você tomou a sua decisão de ter um negócio, de começar algo, começar um projeto, o que você estava sentindo naquele dia? Você consegue sentir? Para quem foi a primeira pessoa que você ligou, que você contou? Aí depois de você se recordar desse dia, você vai escrever. Você vai escrever o porquê que você começou a empreender. Eu quero que você abra os teus olhos agora e você escreva. Por que eu comecei a empreender? Naquele dia, quando eu tomei a decisão de abrir o meu negócio, por que eu comecei? Por que eu comecei a empreender? Por que eu decidi ter um negócio? Então, vocês vão escrever. Por que eu comecei a empreender? Pode escrever aí. Escrevam. Eu vou dar esse tempo para vocês. E aí? Vocês conseguiram lembrar? Vocês conseguiram chegar num lugar? Vocês conseguiram escrever, ter uma resposta do porquê que vocês começaram? Você se lembra por que você começou? Porque o
queria que o meu filho olhasse pra mim com orgulho. Fogo no cu naquele dia pra ter uma vida onde eu não precisasse ser CLT. Que mais? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Você chegou lá? Você chegou nesse lugar? Ter um negócio do meu jeito, liberdade de tempo, porque eu quero viver a vida dos meus sonhos. Lembrei, e foi no dia que eu terminei o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, porque eu não queria viver a vida das pessoas à minha volta, as pessoas que à minha volta vivem. E aí? Não depender de ninguém. Mas a pergunta que eu quero que fique com vocês depois da live de hoje e que vocês parem pra pensar é que nenhuma de vocês começou a empreender pra agradar as pessoas que estão no Instagram hoje, seus concorrentes. Nenhuma de vocês começou a empreender para poder ser podada, limitada pelo que as outras pessoas falam. Então eu quero que vocês olhem para isso que vocês acabaram de escrever e vocês pensem 2 vezes antes de não executar. Antes de não fazer o que tem que ser feito, antes de se comparar, antes de você achar que você não é boa, antes de você não se apropriar do que é seu, do seu negócio, do seu lugar. Então, vocês vão pegar isso que vocês escreveram e vocês irão, a partir de agora, ser guiadas por isso. Porque esse é o verdadeiro motivo pelo qual você começou. Porque quando você decidiu, você não queria se comparar, você não queria ser, eu quero falar pra... Não, você só queria ser realizada. Você só queria ser realizada fazendo um trabalho que você amava, servir as pessoas, mudar a sua realidade de vida, mudar a realidade da sua família. Então, não faz sentido nenhum o que vocês têm feito com vocês mesmos. Não faz sentido nenhum, minhas maravilhosas, vocês estarem paradas, se sentindo limitadas, presas, estagnadas. Não faz sentido nenhum vocês não estarem postando, colocando a sua boca no trombone para falar sobre a sua mensagem, sobre o seu produto, sobre o que você vende. Não pode ser maior do que os teus sonhos, do que os teus objetivos, o que os outros estão fazendo. Então, a partir de hoje, vocês não irão mais parar, vocês não irão mais deixar de executar. Então, para responder a pergunta da nossa live, como que eu executo? Como fazer acontecer em qualquer circunstância? É olhando para a direção certa. É sendo guiada pela direção certa. Vocês hoje não estão sendo guiadas pela direção certa. Vocês estão sendo guiadas por algo que é só sobre ego. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, se vai me julgar, se não vai gostar, porque estão falando isso, estão falando aquilo. Quando você realmente for guiada pela direção que fez você começar, você vai entender que o seu negócio é servir. E aí você vai prosperar de verdade. Isso que a Tamara falou é muito legal. Vi os outros dando o curso mais barato e parei de fazer os meus. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso vai também mudar algo dentro de vocês sobre esse tema, tá? Hoje em dia, a gente tem um movimento, uma onda quase do lance do ticket alto, né? Isso é uma onda, isso muita gente tem falado e tá tudo bem, a gente já... Só que, deixa eu explicar pra vocês, que isso
Não é uma escolha que você faz. O outro tá fazendo mais caro ou mais barato, então eu me sinto mal e eu deixo de fazer. Isso é uma decisão que a gente toma baseado no negócio que a gente está criando. Então eu vou trazer uma visão aqui de como eu guio os meus negócios. A Moving Girls, hoje, todos os produtos da Moving são tickets baixo e médio. Médio ticket, baixo ticket. Por quê? Porque a Moving é uma porta de entrada. A Moving, ela é um grande topo de funil. A Moving é a primeira escolha de toda empreendedora que decide sair do amadorismo. Então eu não posso fazer com que essa barreira seja alta. E esse papo de você precisa valorizar, você precisa não sei o que lá. Na Moving, isso daqui é outro jeito que funciona na Moving. A minha visão de negócio para Moving é essa. Porém, a gente tem um produto de ticket alto também. A gente tem o MDA, que ele custa R$3.000. A gente tem um Master, que custa R$60.000. Se for parar individualmente para falar com você, para te mentorar, você não vai pagar menos de R$100.000. Só que para minha visão de mundo, para minha visão de negócio a longo prazo, as pessoas precisam passar por esse caminho. Então não faz sentido só porque uma fulana falou que porque você tem que cobrar alto, que eu vou me sentir mal. E aí eu vou mudar o preço da Moving completamente e não fazer o que a Moving tem como missão de fazer nesse mundo, que é fazer o máximo de empreendedoras começarem a sair do amadorismo. Se elas não passarem pela Moving, elas não vão passar pelo MDA. Tem muita gente que vem para o MDA primeiro, mas a maioria ela passa pela Moving, depois ela vem para o MDA. Então, isso faz parte de uma visão de mundo, de negócio e de inteligência empresarial. Então, não caiam nesse discurso de por que eu tenho que cobrar caro? Porque você tem que se valorizar, ponto. Não, é sobre estratégia de negócio, é sobre público, é sobre ter um pouquinho mais de profundidade na hora de você escolher a precificação. Obviamente, tem muita empreendedora que precifica errado e se desvaloriza e cobra baixo. E nem sabe por que está cobrando alto ou baixo. Então, o negócio é você saber o porquê você cobra o preço que você cobra. O porquê que você cobra o preço que você cobra. Você cobra baixo por quê? Você cobra alto por quê? E se você tiver uma visão bem alinhada, estratégica, você vai saber a resposta. Como, por exemplo, o discurso de o meu negócio não é para todas. Eu não compro esse discurso, eu não falo isso, você não vai me ver falando isso. Porque o meu negócio é para todas. Esse discurso de a Moving Girls não é para todo mundo. Não, porque para mim só compra uma fatia do mercado, não é para você. Isso para mim não existe. Por quê? Porque todo mundo tem que passar pela Moving. Isso daí é como se fosse Pra mim, eu vejo que é um pré-requisito de toda empreendedora brasileira. Se ela não se torna Moving Girl, querida, em algum momento ela vai ter que se tornar. Então isso pra mim não tem seletividade. Porque pra mim toda empreendedora tem que passar pela Moving e pelo MDA. Pronto. Todo mundo tem que passar por isso. Eu tenho uma missão. Então você não vai ouvir esse discurso de mim. E tá tudo bem se você tem esse discurso. O que eu quero que vocês entendam é que não tem certo ou errado. Existe o que tá alinhado com a sua visão de vida e de negócio. Entende? De vida e de negócio. Brasileiras não, Portugal também. Nossa, sim, eu tenho muitas alunas em Portugal. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Câmbio do céu, estou passando por essa fase. Que delícia estar aqui e ouvir sua experiência. Eu dei rescisão de contrato. Gente, e sério, todas vocês que se sentem perdidas, que se sentem sufocadas pelo ruído, sufocada, gente, você que se sente sufocada pelo ruído, vocês precisam estar no MDA.
não é uma questão de... É uma questão de vocês precisam. É uma questão de sobrevivência. Vocês precisam estar lá. Vocês precisam tomar essa decisão por vocês. Honestamente. Vocês precisam parar de ouvir o barulho dos outros. E começarem a fazer o seu próprio barulho. Porque não vai dar certo se você continuar assim. Ok? Ok. Eu espero que a live de hoje tenha sido uma explosão pra vocês. Sério, eu sinto que essa live ela foi muito poderosa. Eu sinto que essa live foi muito poderosa. Eu acho que ela merecia estar no feed nessa semana. O que vocês acham? Vocês querem ouvir essa live de novo? Vocês sabem que eu só escolho uma live por semana pra entrar no nosso feed. Quando é o MDA? Gente, o MDA ele abre dia 14 de outubro e é R$3.000, tá bom? Então vocês se programem pra 14 de outubro, R$3.000. O MDA ele só fica aberto às vendas durante uma semana. Então você tem 5 dias, 5 dias pra você comprar. Por quê? Porque a gente começa na segunda-feira seguinte, todo mundo começa junto. A gente starta junto. A gente já tem uma live ao vivo, um Zoom ao vivo juntas pra dar o primeiro passo. Ok? Gente, vamos lá. Vocês querem ouvir essa live de novo? Então vocês sabem que a gente tem um combinado. Vocês sabem que a gente tem um combinado. Vocês não podem falhar nesse combinado, tá bom? Vocês não podem falhar nesse combinado. Que é o seguinte. Eu vou pôr essa live no nosso feed, mas eu quero muito que vocês escrevam e comentem hoje a coisa mais importante que vocês ouviram aqui hoje. Combinadas? Temos esse acordo? Eu vou dar pra vocês até 1h da tarde pra vocês escreverem. Se vocês não escreverem, se a gente não tiver pelo menos 50 comentários, eu deleto essa live, entendeu? Porque hoje eu tô sem paciência, amigas, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Então, assim, se até 1h da tarde a gente não tiver 50 comentários, eu vou deletar, tá? Cami, pra quem vai renovar é o mesmo valor? Minha maravilhosa, pra quem vai renovar, vocês têm desconto, tá? Então, quem for renovar o MDA, manda um direct pra mim que eu passo o contato do meu suporte. Você tem desconto, então você tem um descontão pra você poder renovar. E renovações vão ganhar presente, hein? Então, vocês já estejam prontas pra isso. Bom, minha maravilhosa, todas vocês... Nos vemos amanhã, 11h11. Essa live vai ficar salva. Batam a nossa meta. Escrevam o que mais foi... mais